Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sono. Galera, é o seguinte, hoje eu quero falar pra vocês desse livro aqui, ó, 1808, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. E bom pessoal, pra quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal, já viu falar de vários tipos de livro aqui, falando do livro de romance, livro de ficção, livro de aventura, livro policial, que são os tipos de leitura que eu gosto, né? E nada desses livros aqui até hoje se compara a esse tipo de leitura aqui, que é um livro contando um pouco da história do Brasil. E eu não ia ler esse livro, era mais um daqueles livros que eu tinha na estante, ia ficar ali, não tinha nem pretensão de começar a ler, porque assim, eu tô aí numa, vamos dizer assim, numa série de pegar os livros que eu tenho aqui na estante, que eu não tinha lido e começar a ler. Mas isso aqui era um que eu ia deixar passar. Mas aí eu falei assim, poxa, eu já li quase todos os livros ali, e falei, vou dar uma chance para esse livro aqui, vou pegar ele para ler. Só que eu ia começar por esse daqui, ó, 1822. Aí fui pesquisar um pouco desse livro aqui e descobri que era uma trilogia. Tem o 1808, 1822 e tem o 1889. Esses dois livros aqui eu ganhei. E o 1889 eu não tenho, mas depois que eu li esse livro aqui eu quero comprar ele, tá? Mas eu ia começar por esse aqui, que é o segundo, tá? Até então, pra mim, que era só um ano e tal ali, né, que um livro não fazia parte do outro. Não é que não faz, né? É meio que uma continuação, assim. Mas eu queria pegar ele na ordem cronológica, né? Como eu não sabia que era a ordem cronológica, eu ia começar a ler por esse daqui. Aí que eu descobri que era uma trilogia. Aí eu falei, então deixa eu pegar o primeiro, né? Quando eu peguei aqui, que eu ia começar pelo tem menos folhas, né? Menos páginas. Esse aqui, por exemplo, de 1822, ele tem 350 páginas. E esse aqui, ele tem 414 páginas. Então, como eu falei, eu ia pegar esse aqui, que era menos páginas, né? Mas não, descobri que era uma trilogia. Deixa eu pegar esse aqui, que tem mais de 400 páginas. E eu pensei, poxa, pegar um livro de 400 páginas falando da história do Brasil, contando a história de Napoleão, da família real, que veio pro Brasil e tal. Nossa, vai ser uma história maçante. Mas eu pensei, bom, se eu começar a ler e não gostar, eu vou deixar ele de lado ali e tal, e beleza, né? Não vou nem ler o outro. Mas aí que veio a surpresa. Eu comecei a ler o livro ali, conforme eu fui lendo, folheando ele ali, foi me despertando um interesse que eu pensei assim, não, cara, como que eu pude deixar passar esse livro um bom tempo ali, mais de 5 anos na estante ali, não ter pegado ele para ler? Porque a história ali me surpreendeu de uma maneira, me despertou um interesse assim, sei lá, gente, se você já leu o livro aí, não sei se teve a mesma reação que eu, mas, sabe, não pensei que ler uma história assim, ler um livro que contasse a história do Brasil, de 1800 para cá, iria me surpreender tanto assim. É uma leitura simples, mas bem detalhada, sabe? Não é uma leitura, não me cansou nem um pouco. Eu posso dizer para você que eu li mais rápido esse livro aqui, com mais de 400 páginas, do que outros livros que eu já li ali com menos de 300, no máximo com mais de 200 ou menos de 300 páginas, sabe? Eu demorei mais para ler os outros livros do que esse aqui, que tem mais de 400 páginas. Eu li ele, vou dizer que eu li ele muito rápido, mas eu li ele mais rápido do que os outros livros com menos páginas, porque é uma história bem gostosa, assim, sabe? Você descobriu um pouco do que aconteceu com o Brasil quando a família real veio para cá. Eu não lembro se na época de escola os livros de história tinha tantos detalhes assim, não lembro. Até também porque na época de escola eu não gostava de história, eu só lia os livros que a professora mandava porque tinha que fazer alguma prova, porque tinha que fazer algum resumo, eu nem prestava muita atenção nos detalhes. Mas esse livro aqui ele tem um detalhe tão grande assim, sabe? Porque, como que eu posso explicar pra vocês assim? Como eu falei, assim, eu não lembro se no tempo de escola era tão detalhado assim, porque, por exemplo, assim, dos escravos, que eu sabia que os escravos, se eles cometessem, vamos dizer, se eles desobedecessem às ordens ali do patrão e tal, eles eram chicoteados e tal, em praça pública às vezes, né, chicoteado em praça pública, beleza, era só isso. Mas aqui, os detalhes que é contado nesse livro aqui dos escravos, quando ele desobedecia alguma ordem, ou tentava fugir, alguma coisa assim, a crueldade que os escravos eram submetidos era de imagem, sabe? Você pensava assim, poxa, a que ponto que era a crueldade com os escravos, é muito grande mesmo, sabe? Até então o que eu sabia era de livros, novela, alguns filmes e tal, né? Mas eu não sabia que era tão grande assim essa crueldade com os escravos, sabe? E outro detalhe também, porque assim, que a família real veio pro Brasil, né, fugindo de Portugal, porque Napoleão estava invadindo Portugal e tal. Eu não vou entrar muito em detalhes assim da história, né? Mas eu tô falando mais o que eu achei do livro para vocês. E um detalhe também que me chamou a atenção, que é contado nesse livro aqui pelos historiadores, pelas pesquisas que foram feitas, né? Que assim, se a família real não tivesse vindo aqui pro Brasil, teria uma grande chance do Brasil não ser do tamanho que ele é hoje, porque o Brasil poderia ter sido dividido em outros países.
Por exemplo, hoje nós temos as regiões, né? Regiões sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste e tal. Então, teria grande possibilidade dessas regiões terem se formado países. E esse tipo de detalhe me chamou bastante atenção, né? Imagine, né, o Brasil hoje, não sendo do tamanho que ele é hoje, né, e ter vários países ali nesse vamos dizer assim, esse território todo aí do Brasil ser dividido em outros países. Foi uma coisa bem legal que me chamou a atenção. Se uma pessoa me indicasse, Sandro, compra esse livro, 1808, que você vai gostar de ler. Se a pessoa só me falasse isso, eu não ia comprar, ainda mais sabendo que era mais de 400 páginas com a história do Brasil. É aquele livro assim, você fica meio suspeito para indicar para uma pessoa talvez que não goste desse tipo de leitura. Mas como eu me surpreendi, talvez você aí que não gosta desse tipo de leitura, talvez você possa surpreender. Como eu falei, eu ganhei esse livro, mas foi bom eu ter aqui, porque fiquei surpreendido. Se fosse para dar uma nota para esse livro aqui, eu acho que eu daria 10, sabe, pela história que é contada aqui. É difícil assim, sabe, você pegar um livro e dar 10, ainda mais como eu falei assim no começo do vídeo. É um tipo de leitura que eu não estava habituado, não era o meu tipo de leitura preferido, e eu pegar assim e dar 10 é porque eu gostei muito da história mesmo, sabe? Se fosse para indicar, eu indico, sabe? Leia 1808, como eu falei, né, gente? Não era um tipo de leitura que eu gostava, mas me surpreendeu, e talvez se não é um tipo de leitura que você goste, né, mas dá uma chance. Como eu falei, eu ia começar a ler, se eu não gostasse eu ia deixar de lado, mas a história foi me prendendo, porque você queria saber o que ia acontecer e tal, com Napoleão invadindo Portugal, com a família real vindo pra cá, e esse livro aqui me surpreendeu bastante, sabe? Então, como eu falei, eu já quero pegar esse aqui pra ler, e já vou também comprar o 1889 para ter essa trilogia, e esse livro aqui, 1808, ele me despertou interesse para pegar outros livros que conte a história do Brasil também, sabe? Porque é legal você saber disso, você não se prender só a um tipo de leitura, que pra mim, como eu falei, as minhas leituras, livro de romance, ficção, aventura, policial e tal, e você fugir um pouco disso e entrar num outro gênero de leitura que foi esse daqui, valeu bastante, valeu muito a pena fazer isso, sabe? E se vocês aí também tiverem indicação de outros livros que sejam, como eu falei assim, é difícil você às vezes indicar um livro para uma pessoa que não está muito habituada com aquele tipo de leitura, talvez a pessoa não goste, mas como esse aqui me surpreendeu, então se vocês quiserem me indicar algum tipo de livro também que conte histórias aqui do nosso país, história do nosso Brasil, comente no campo dos comentários, que eu com certeza vou dar uma chance para esses livros aí, beleza? Se você já leu isso aqui, comente aqui o que vocês acharam desse tipo de leitura aí, você acha que não é tudo isso que eu falei, ou é até mais do que isso que eu falei, cada um pode achar uma coisa diferente, né, do livro, né? E depois que eu terminei de ler esse livro aqui, que eu fui ler algumas coisas assim de pessoas falando desse livro, né, também se surpreenderam bastante com a história do livro e falando que é uma leitura bem simples, mas bem detalhada, que você não se perde lendo nada, você consegue se focar direitinho nos acontecimentos ali. E eu acho que é isso, pessoal. Como eu falei, né, não ia entrar em detalhe da história, mas sim falando do que eu achei do livro, né, de como ele me surpreendeu bastante. Se você aí ficou curioso, pegue o livro para ler, ou empreste de alguém, ou tente ler aí uma sinopse do livro para ver se ele vai despertar interesse de vocês. Talvez não desperte, assim como não tinha despertado em mim, mas eu quis dar uma chance, e esse livro aqui me surpreendeu de uma maneira que eu não pensei que seria surpreendido, beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo aí, falou!